Sim. Tem que cuidar da idosa, senão ela vai ficar. Se não cuidar da idosa, ela não vai. Senhora. Não, eu deixei ela lá embaixo. Não, não precisa, não precisa. Nossa. Eu vou deixar vocês verem. Tá bom. É o tijolo. Ainda bem que é água. Eu falei que tem que cuidar da idosa. Ela não quis tomar. Ela não quis. A Jussara não quer tomar água. Mas eu cheguei umas 2 horas. Vamos lá, gente, vamos começar, né? Tá todo mundo meio cansado hoje. Então vamos dar início, daí se a gente, a gente termina antes, né? Como a gente deixou 2 lições, né? Vamos fazer uma oração e aí a gente inicia. Querido e bondoso Deus, hoje novamente temos a oportunidade de nos reunirmos aqui presencialmente para estudar mais um pouco da Tua Palavra e pedimos que abençoe este momento, a Ed, a essas alunas que hoje estão aqui e continua motivando elas a cada vez mais abrir a Tua Palavra, interpretar a Tua Palavra, viver essa palavra e testemunhar também as pessoas à volta. Fica conosco hoje, abre a nossa mente, o nosso coração, para que tudo que nós vamos ver hoje aqui, baseado com o que você pensar, possa nos lembrar que te aprendeu da tua presença. Fica conosco em nome do amor de Jesus. Bora lá, então. Oi, Miriam. Bora trabalhar um pouquinho. Ô, a Marta também. Boa noite, Marta. Tudo bem? Tudo bem? Não deu tempo de sair. Eu não consegui comer. Fiz aqui mesmo. Gente querida, vamos lá para o capítulo 7. Né? Como eu disse, hoje reservamos o capítulo 7 e 8. E vai que a gente termina antes. Né? É meio difícil acontecer mais. Vai que... Aí a gente pode ir embora mais cedo. Não é assim final de ano na escola, né? O professor libera, vai embora, terminar de ver. Vocês quiserem, vocês podem. Se vocês quiserem, nem precisam vir. Ai, claro, minha cunhada. É bom, pai, depois se eles não quiserem, eu acho que pode ter eu esse caso. Esse é o detalhe. Ele quer você tem que vir. Tipo, tá bom, Tipo assim, eu já ia dizer, fala do teu pai. Meu pai pergunta a mãe. Também queria ser uma pessoa Os pais. Mas é que eu entendo que vai chegando o fim do ano, assim, tá todo mundo lá. As minhas netas já estão faltando, você vai descer por praia. Já estou Eu posso ir ontem.
Não que eu esteja ansioso. Mas vamos lá, capítulo 7, vamos fazer primeiro as questões, né? Depois a gente olha os detalhes. Isaías, né? Isaías é muito bom, né? Então, a gente tem muita coisa legal para ver. Né? E vamos primeiro para as questões, a gente trata elas, responde, e depois a gente volta para os destaques aí de vocês. Número 1, 7:1. Pode ser uma de cada vez, não precisa falarem juntas, porque vai. Eu começo, porque assim, então, excetuando o profeta Jeremias, Isaías é o critério do Antigo Testamento do qual mais informações pessoais feitas. Disserta sobre a vida desse profeta, destacando símbolos ligados ao morte dos seus filhos, que eram profecias da Bíblia. Isaías era filho de Amós e viveu em Jerusalém do século 6 a.C. Ele viveu no impacto da tomada de Judá e Maria foi assim. Muitos estudiosos consideram Isaías sacerdote ou líder do templo, ou ainda líder da classe média. Ele era casado, tinha 2 filhos. O filho se chamava Shear Yashim, que quer dizer o resto do lugar. O segundo se chamava Salal Alvar, que quer dizer rápido, despojo, paz, pressa e segura. Esses nomes eram simbólicos e poderiam significar que eram profecias anteriores. Você pegou o significado aonde, Marta, dos nomes? Eu acho que não disse. Não, eu peguei. Não, eu peguei. O professor. Talvez então foi lá na Bíblia, onde tem a introdução naquele da Bíblia do Estudo. Especialmente desse segundo, tá? Aqui está como despojo, logo, pressa, depressa. Despojo, logo, pressa, depressa. Era da conquista da Síria, né? É o nome mais longo da Síria e Israel. Esse é o nome mais longo. Salal Hasbaz. Maer Salal Hasbaz. O restante está de acordo. Tem uma notícia boa aqui para vocês, que o professor colocou, resposta pessoal. Ai, que legal. Então, é dissertar sobre a vida de Isaías. O único detalhe a mais aqui é que ele era casado com uma profetisa. Tá? Então, se quiserem acrescentar, para quem não colocou. E se quiserem, né, pôr nome para os filhos também, tá aí a dica. Né? Se arja, assunto. A questão do século ali, alguém achou diferente da Marta? Isaías tem uma. Eu sempre tenho intrigado com isso, porque Isaías, a gente tem muita informação, só que há muita diferença nas datas. Não sei se tem alguma. A gente consegue afirmar uma muito correta, assim, mas. Enfim. Tem gente que fala até perto de 900 antes de Cristo, né? Então. Eu achei interessante que eu assisti aquele princípios que é compreender. Eu acho que foi nossa sessão que eu tinha cada Sim, tá? eu assisti e me chamou a atenção que toda fala sobre poderiam ser 2, ou que poderia ser Isaías e tempos diferentes, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela me coloca uma possibilidade também que Isaías ele guardou esses símbolos dele 2 séculos depois da brisa dessas profecias e leis.
Ele colocou também todas as possibilidades, que eu achei interessante. É uma coisa que eu não vi nas outras Bíblias possíveis. Né? Pois é. O livro de Isaías contém décadas escritas, 745 a 690. É que aí é que está o detalhe da datação, porque se a gente considerar ali os 13 Isaías, né, ou os 2 Isaías, enfim, né, aí essas inúmeras teorias, vamos dizer assim, né, aí a datação ela fica comprometida mesmo. Então tem a ver com isso. Mas sempre me intrigou que tem gente que fala só de um autor, né, e as datas ficam daí muito distantes uma da outra. Daí parece que faz mais sentido crer que foram 3 momentos diferentes ou 2 momentos diferentes. Mas aí não tem como ter certeza. Dividiu. Acho que foi o 40, depois de 40 a 66, colocando como o primeiro Isaías que escreveu, ele escreveu profecias para quando o povo estivesse lá no cativeiro. E aí os discípulos dele que abriram as profecias e aí eles eu não me lembro de ter visto essa eu achei forma interessante de porque racionalmente tem sentido. Racionalmente, mas eu não me lembro de ter ouvido falar disso. Mas Ele estava cobrindo o ministério dele depois de de 40 anos, falam de 60 anos. Então aí acaba dando. Uma vez eu achei que era de 740 a 701 anos que vive. A outra já vai de 740 a 680. Isso. Então, ele oscila entre 40 anos. e por que, né, isso? Porque há informações no texto que abrangem esse período todo. E aí tá, foi um Isaías só, foram 2, foram 3, né? Então, enfim, não, como eu disse na aula passada, não tem como bater o martelo, né? O professor Delmar Rose, ele nos falava sobre tudo isso, né? Não tem como. A não ser que encontre aí alguma coisa ainda na arqueologia que venha trazer luz para isso. Mas, como eu também disse na outra aula, isso não é o mais importante. Isso é olhar o lado de fora do texto. Como dizia o professor Leopoldo Reimann, isso é picuinha teológica. Por ficar olhando de fora, assim, coisas de fora, né, que não são fundamentais. Mais alguma coisa para você Pode. está certo. Sobre a vida dele, ele foi chamado para exercer seu ministério em 739 a.C., no ano em que morreu o rei dos céus. Ele profetizou durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Quando foi cumprido, outros governaram o povo. Sobre a sua morte, não mencionada explicitamente na Bíblia, mas em narrativas afirmam que ele sofreu um martírio e foi ensinado ao rei. Não está na Bíblia, mas a tradição fala isso mesmo. A tradição dá essa é uma das possibilidades. Os filhos dele também lá que simbolizam almas ali, né? Simbolizam a esperança de restauração e o avanço do juízo também. Um resto voltará é a promessa remanescente do povo, né, que retornaria do exílio. E o segundo filho, né, é o despojo logo depressa, é a rápida conquista da Síria e Israel pelos assírios. Isso aí. Israel, Judá e Síria. Os assírios, o Império Assírio, foi muito devastador. Né? O babilônico também, né? O babilônico é o mais famoso. Se fala da Babilônia, ou do cativeiro babilônico.
pegam, eu tenho um pedaço inteiro da cidade da Babilônia, que eles levaram para lá. Então, tipo, nesse tamanho você entra lá dentro. E gosta. Você não tem que a Babilônia é uau. Eu comento, quando a gente vê as coisas, a gente tem uma impressão diferente. Eu me lembro quando eu estagiei em Portugal, fui para Paris. E eu não dava bola para Paris, nem queria muito conhecer. Fui porque, né? Mas quando tu vê a Torre Eiffel, pisa perto dela e tu olha aquele negócio gigantesco, pensa, não, esse povo tem poder, tem poder, tá? Então imagina naquele tempo, né? Está falando de recursos, é claro, mas naquele tempo que era, como era, né? É como as pirâmides do Egito, enfim, né? Quando você olha, chega no local, Impressionante, que a gente não tem nada que possa se parecer com o tempo de nada. É uma construção, nada assim. enfim, esse é o império babilônico, o assírio, tem os seus poderes ali, né? E os filhos de Isaías, então, eles são, os nomes têm a ver com isso, né? São profecias ambulantes, como diz o texto. Beleza? Da questão 1, tem muito detalhe, né? Isaías, como diz ali, Jeremias e Isaías, tem bastante coisa que a gente sabe deles. E daria para pôr aí, talvez, mais coisa na biografia dele. Mas acho que está de bom tamanho, e como a resposta é pessoal, né? É bem tranquilo de estudar também. Número 2, vamos lá? Qual a origem da palavra luz na região popular? O que significa? É uma descrição. Lúcifer é frequentemente usado como nome para Satanás, o diabo ou anjo caído. É visto como um ser maligno ou oposto a Deus, e responsável por violentar as pessoas e levá-las ao pecado. Que significa, do latim, a estrela da manhã. É uma descrição adequada? Resposta: não adequada. Não é adequada, mas sim o oposto do que significa. Não é Deus, e trevas. Na verdade, aqui há um. Eu, por acaso, vi um videozinho esses dias, de um cara falando sobre isso. Tem um cara no Instagram agora que está aparecendo direto para mim. Eu vi um vídeo, daí agora aparece um monte de coisa. E ele está lendo a Bíblia, daí perguntam coisa e ele diz: ah, isso está na Bíblia, isso não está. E o nome Lúcifer não está. Mas a tradição diz que é Lúcifer porque é um anjo caído, né? É o que diz lá em Coríntios. E o que seria esse anjo caído? A tradução ali é exatamente essa, né? De estrela da manhã, ou é a tradução da Vulgata, aquela Bíblia, né, que eu mostrei para vocês, né? Que traduz, então, essa estrela se referindo à queda de um rei babilônico. E aí, como Lúcifer é um anjo caído, né, uma luz que caiu, então se colocou o apelido em Satanás de Lúcifer. Mas ele não é bíblico. É uma tradução, uma associação adequada. Ela não é exata, mas ela tem um sentido, porque está falando de uma estrela que caiu, né? Uma luz que era luz e não é luz mais. Um anjo, né? Enfim. Então, dá para entender ela como uma tradução, um apelido, né? Para dizer assim. Então, essa é a explicação. O professor alonga um pouco mais aqui, né? Mas. Eu encontrei com o professor Jerônimo, que traduziu como. Advogado. Advogado, né? Encontrei bem do latim, de duas partes. Que é um e fé,
E seria trazer ou carregar. Isso significa portador da luz ou aquele que traz luz. E daí que associa o Lúcifer. A tradução da Vulgata é a versão da Bíblia Martin feita por Jesus. Com o passar do tempo, leitores e teólogos cristãos tentaram interpretar esse judaísmo dois como uma alusão simbólica àquela que Vamos dizer assim, não está errado. Está errado é dizer que termo é bíblico. Né? Claro, a Miriam fez uma interpretação teológica, né? E está tudo bem, está tudo certo. Porque, na verdade, não é um termo que está na Bíblia. A tradução do Jerônimo sobre uma coisa e não sobre isso. Enfim. É que deve associar, né? Isso. Está associado a isso. Mas Não que seja. E deixa eu só... Pode falar. Não, se fosse uma palavra que não é adequada. É do professor. Ela não é uma tradução exata, é uma associação exata. É isso que ele diz. Né? Eu roubei a palavra dele. eu encontrei que você está dizendo que é adequado desde que o termo seja entendido de modo simbólico. Exatamente. É porque é simbólico. Né? Um apelido ele é simbólico. Né? Quando a gente põe um apelido em alguém, tem uma simbologia atrás. Né? Então, Paulinho, por exemplo. Eu não entendo por quê. É porque Paulo já é pequeno. Paulinho é muito. São muito. A tradução de Paulo já é pequeno, não precisa por Paulo. o meu filho de cantar uma mulher. O problema é quando o significado está errado. É que nem Lúcifer. Né? Portador da luz, ou a estrela, né? A tradução da estrela da manhã, né? Não tem a ver, né, com Lúcifer, mas enfim, com Satanás. Mas vamos dar um outro exemplo. Como é que é o nome daquela menina que pediu a cabeça de João Batista? Salomé. Como é que está escrito que é Salomé? Pior que não está. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Como é que a gente sabe que o nome dela era Salomé? E a gente fala, né? Teatro, tudo Salomé. E não está na Bíblia. Na verdade está num livro de história, né? O nome da menina era Salomé. Mas a gente coloca aquilo, nesse caso eu acho que de fato era, né? Então não é uma informação histórica correta. Mas não é uma afirmação bíblica, entende? Mas não está o nome. Não está errado, é esse o ponto. Como Lúcifer, não está errado. Mas eu não posso dizer que está na Bíblia. O nome de Satanás é Lúcifer. Então tem que ter cuidado para não dizer que é bíblico. Não é. Só Jerônimo. Não, acho que só citando. Não tem muito problema. Como a palavra Satanás. Assim. Ali me pegou, Marco. Porque no hebraico. É uma boa pergunta, mas ele tem uma referência, agora não estou com Bíblia, mas é a filho da. Filho da tradução, agora. Príncipe do mal. Aqui, ó, no Novo Testamento, Satanás, o significado de Satanás é adversário, ou algo assim. E aí é um nome grego atribuído ao príncipe do mal, que também é chamado de Satã no hebraico. Então, príncipe do mal, né, é uma tradução possível do hebraico. E então Satanás seria a transliteração grega desse príncipe do mal. Então, no hebraico vai aparecer algo assim, né? Só que daí as palavrinhas que viram, né?
viram, elas ganham, não tem o significado dela, mas elas ganham vida. Então, Satanás tem esse sentido. Segundo aí, Satanás não aparece com o nome próprio no Antigo Testamento. Não, acho que não, é príncipe do mal. Em vez disso, a palavra hebraica é Rafatã. Rafatã. O adversário e o acusador. Acusador, é isso que eu queria lembrar. No Novo Testamento tem uma referência do acusador. Está se referindo a Satanás. Enfim. Né? Então, a gente fala de conferir por isso, ok, Paulo alerta a questão sobre os próprios mestres que apresentam como mensageiros de Cristo, mas na verdade não. Não deixa de ser, né? Porque é o pai da mentira, né? Então, Aparenta uma coisa. aparenta ser uma coisa, mas não é. Vamos tentar chegar numa resposta juntos, então, para ficar claro, né? A pergunta ela é qual a origem da palavra, né? Então, vem lá da Vulgata, né? E é uma tradução, então, da estrela da manhã associada à queda do rei Babilônio. O que significa, né? Acho que é isso aí. Manhã associada a quê? A um rei, a queda de um rei babilônio. Então, o significado já está embutido aqui nessa resposta. Não? Aí coloquem um ponto, aí vamos por mais um. Com o tempo, a palavra Lúcifer passou a ser associada a Satanás, o anjo caído. Não é uma Ok? E essa associação ela não é exata. Né? É a resposta que o professor deu. Ele fala aqui no meio também sobre a questão do 2 Coríntios, ele diz assim, ó, não precisam colocar, mas só para a gente lembrar. Paulo fala sobre Satanás se disfarçando como anjo de luz. Tá? Então, parece, mas não é. É o que a Simone citou. Eu acho que é isso, gente. Não precisa complicar mais. Tá? Todas estão tranquilas em relação à resposta? Vamos para a número 13, então. No fim, a diferença entre a que fala mais sobre ou a informação teológica, sim, a diferença. Os jovens podem ser e virgens sabem que é jovem que nunca teve relações sexuais. A implicação teológica foi substante a profecia e que Jesus não seja uma virgem. Para vir somente os jovens, a profecia não implicaria em milagre, e a conexão messiânica com o nascimento virginal de Jesus serve. Uhum. Então, eu acho que não. Porque na época, uma jovem idade para se casar era virgem. Vocês possuem tipo de relacionamento com uma virgem. na verdade, assim, ó, a resposta da Simone, ela está parecida com a do professor, parecida quase igual, né?
Simone copiou do professor. Mas o ponto aqui é o que a Marta traz, é uma das implicações que são importantes. O ponto de traduzir como virgem é importante, especialmente no nosso contexto. Porque dizer jovem hoje não significa virgindade. Naquele contexto, sim, eram raras exceções. Hoje, o contrário é verdadeiro, né? Então, por isso a tradução virgem, ela é importante, porque foi isso que se quis dizer. Era quase, tem um professor que ele diz assim, é quase que redundante dizer jovem virgem, no contexto de lá. Tá? Agora não, agora eu preciso dizer, agora preciso ser dito. Né? Isso eu ouvi há 20 e poucos anos atrás, mas não hoje. Mas, entendem? Então, a tradução, ela acrescenta a palavra virgem, que não está no original, mas é o que aquela palavra jovem quer dizer. Porque, e aqui cabe a explicação, né? Vocês estão pensando, tá, professor, isso não faz sentido. Faz, porque jovem, quando a mulher tinha relações sexuais, ela passava a ser adulta. Então a palavra não seria jovem. Isso eu achei que fez falta aqui na explicação. Olha, eu criticando o professor. Ainda bem que ele nunca vai assistir. E está tudo certo. Mas essa explicação ela é importante. Porque a partir do momento que a jovem teve relações sexuais, ela deixa de ser jovem e passa a ser considerada mulher, adulta. Alguém como pergunta, eu poderia pensar também, então, eu acho. Ele dizer que não, acho que sim, que na época uma jovem se casar era virgem, o que não é no dia de hoje. Por isso que tem que colocar a palavra. Eu acho que a resposta mais rápida e pronta é essa. Naquele contexto era importante, não era necessário aparecer o virgem. Implicações teológicas envolvidas. Porque a promessa é de que o Salvador nasceria de uma virgem. Então, E era para milagre? Como é que você vê? É isso que ele fala. é um milagre. Se você vai, coloca um papo mais óbvio. Você não está dizendo que ela não tem nada. Ela é só não. Ela poderia ter tido relações. Como é que ia nascer? Tem que acreditar que era um milagre Jesus ter nascido com uma jovem. E daí, assim, ó, como que comprova isso? Tá, mas como é que você diz? Mas o próprio texto, quando Maria é abordada pelo anjo, o que ela diz? Isso é impossível, eu nunca tive relação com homem nenhum. Então, não é que está inventando um negócio. Não, não tem nada de invenção. Só a colocação do virgem ali que, para nós, hoje é importante. Para configurar essa... Bom, de fato, houve a promessa e houve o cumprimento. O cumprimento está muito claro, porque Maria mesmo se expande. Tá? Ela mesma diz, ninguém está colocando que alguém falou. Né? Ela mesma fala. Então, é só o acrescentar da palavra que para nós hoje é importante. E é um milagre mesmo. Um milagre. Eu sei que já teve outras querendo dizer que isso aconteceu, mas não aconteceu. Teve uma vez uma reportagem dizendo, não, foi o Espírito Santo. Outro cor de rosa. Tem vários. Né? Prazer, Espírito Santo. Beleza? Deu para entender a questão? Então, o acrescentar da palavra é o famoso anacronismo. Né? Hoje, a gente avaliar uma coisa lá do passado é difícil, né? Porque ele não sabe como era. Então, a mesma coisa, o passado avaliar, o futuro é difícil, né? Mas é a gente avaliar as coisas, ou dizer sobre as gerações, por exemplo. Né? No meu tempo que era bom. Aí a geração de hoje vai dizer, mas que bom, vocês não tinham internet, vocês não tinham... Não era bom. Por quê? Porque o bom para eles
É esse? Não tem nada errado nisso. Aqui o anacronismo está de uma afirmação. Eu dizer assim, não, mas não precisa colocar virgem. Daí todo mundo vai olhar hoje, não, precisa colocar sim, claro que sim. Mas naquele contexto não era importante. Ok? E a alma, né? Alma. É fácil decorar aqui. Alma. A jovem. Então, quando vocês virem uma tradução que diz ali, e a jovem dará à luz um filho, está tudo certo. Há outras traduções, é a virgem. E está tudo certo também. Porque esse era o contexto. Número 4. E um detalhe importante. Essa pergunta 3 diz, na sua opinião. O que isso significa? Pessoal, Na sua opinião. Tudo certo. Se vocês colocarem, eu acho que não tem implicação nenhuma, vai dar certo. Se vocês tem implicação teológica, está certo. Não, vocês não vão estar negando a doutrina, daí sim, aí nós vamos ter problema. Mas a implicação da palavra, né? Mas se negar a doutrina, é um dos comuns. Eu tenho lá eu já contei para vocês que eu tenho um livro proibido lá na biblioteca. É da Inquisição, então vocês não mexam comigo. Tá bom? Versículo 4. Então, eu leio para a Atena Biel. Pergunta 4. E a resposta à invenção aí, quando esse Confia. Confia em Deus e não tenha medo. Bom. Eu não entendi essa. Isso. Vai desfrutar e não tem a medo da ira ardente com aquelas duas bragas apagadas. Eles não, quem ganha é o nosso. que é bem gostoso. Boa, inclusive. Mas aqui, o que precisa estar na resposta? Confie em Deus e não tenha medo. E aí Isaías propõe que ele peça um sinal, ele não quer, né? Ele diz não, né? O rei se recusa. Isaías, então, profetiza que um sinal será dado por Deus. Uma virgem conceberá uma jovem e dará a luz um filho, porque o nome será Emanuel. Então, aqui vem uma das grandes profecias de Isaías. Essa parte aqui é fundamental. Tá? Então, aí, 700, vamos convencionar que Isaías está em 700 a.C., né? 700 anos antes, Isaías profetiza, né, que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco, né? E nasceria de uma jovem virgem. Tá? Não precisa. Isso aqui tudo o professor colocou como... Porque a pergunta ela é bem objetiva, né, na verdade. Isaías dá qual resposta? Ele dá... Eu acho que dá para pôr assim, ó, amiga. Ele diz para Isaías, para Acás, confiar e não temer, e anuncia o nascimento de Jesus. Acho que só para dar essa pitada da profecia, porque foi nesse contexto. É um contexto bem importante. Aliás, esse era um dos meus destaques aqui no capítulo 7. Né?
Ficou claro? Ficou ok? Então, tá bom. Vamos para os destaques. O que vocês... Eu já contei um deles, que era essa parte da profecia, né? Então, a parte da Virgem também já está na pergunta, então também é tranquilo. Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum destaque, alguma colocação... Eu achei interessante algumas palavras, por exemplo, na página 42. 15 e 6. Pesquisar se está certo. A essência mais suprida, o mais alto grau da perfeição de alguma coisa. Pois é, por que pôr isso aqui, né, professor? Justiça e salvação são o suprassumo. Mais alto, né? É o ponto alto do livro, né? É justiça e salvação. Só para falar difícil. É o grande. Será um longo. Como é que está isso? Eu já li antes da outra aula. Então, Depois do... Eu não quero debate para depois você ler o parágrafo. Meu artigo línguas faladas pelas drávidas, indígenas que habitavam. Nossa, mas o que eu acho que isso? boa, realmente isso aqui eu não me dei conta quando eu li. O profeta não se depara com nenhuma delas, mas tenha certeza de que o Messias davídico será o locus de uma reforma que empoderará as Escreveu na tese dele. Davídico. Eu não sei o que é isso, na verdade. Mas ele não queria escrever. Sim, mas eu acho que não tem a ver, porque é Davídico. Não é Davídico. Pois é, eu acho que eu acho que Qual que é o significado de Davídico? Eu artigo a língua falada pelos drávidas, indígenas que habitavam os fundamentos. não tem nada a ver. Deve ser Davídico. Gente, eu acho que eu li como um Davídico na época. Pois é, e o loco? O loco, por exemplo, Em loco, é uma expressão que agora eu vejo que será o loco de uma reforma. será o centro. É uma expressão que se refere ao Messias esperado na linhagem do rei da uma figura central dos finanças. Mas olha, Mas você colocou Messias Davi? Messias Tem só Davi. Davídico, deixa eu ver. resumindo, o professor não precisava fazer isso. Não, Se seguiu. Se se amostrou. fica brilhando a gente. Chico é o livro especialista. A Jussara comentou do locus, né? Locus vamos dizer assim, o local central, né? O centro. É um local, né? A tradução acho que é local do latim. Procurem aí no latim. Locus. Será que eu estou falando bobagem? Agora fiquei na dúvida do Davídico aí. Vocês estão muito tecnológicas, vocês, hein? Local, posição, né? Então. Aqui é o ponto central, será o locus de uma reforma, né? O lugar, né? No caso aqui, a pessoa, né? Jesus é o ponto central
estudo, né? O Messias, né? O prometido. Mas, enfim, olha, eu li tão rápido isso aqui, na época que eu acho que eu li Davi, tipo, sei lá, que foi. Mais algum destaque fora esse, né, das palavras estranhas? Achei interessante ali da canção da rainha, né? Ah, isso eu anotei também. Eu também. Jesus se refere a essa parte. Os lavradores maus, né? Lá em Mateus 21. É uma referência legal também, né? Bem legal, capítulo 5 de Isaías. Eu achei bacana no versículo que está estampado no edifício. Você também é. Ah, verdade. Eu Ele até era como? Eles falam porque na Bíblia, na linguagem de hoje, ele não está traduzido no continuo. Lá diz que uma nação faz. Porque a espada contra o outro, é estado no quinto da Bíblia, a outra tradução. A tradução mais antiga. Que eleição deve ter sido feita em 1954, se botar no versículo 20 por outro. Não, da guerra. Aí da briga. Não, nenhuma para tudo. Aí tinha que botar a mão no poder, não podemos ser. Não, tinha que ter frase de todas Todas as línguas e todas as. Mais algum destaque de vocês? Eu tenho mais dois. Vamos ver se bate com os de vocês. E aqui dos oráculos. Um. Mas em cada coisa, né? Ele falou que embora que ele hebraico alma pode significar moço, lugar, em cada coisa. Cada doida. É que daí ele está em Portugal. Daí É, adoro coisa. Aquele no 13, ele falando. Para não comprar, o hebraico foi até o como todo. E eu destaquei ainda, tá, a questão do renovo. Né? Não sei se vocês. Eu ia falar isso. Aquele Netzer. queimada, pouco queimada, a figura toda queimada sem um renovo. O renovo. É isso. O povo de Israel destruído, desmanchado. Não tem mais que isso. E eu destaquei também o tema ressurreição. Daniel 12, Ezequiel 37. Muito embora o Antigo Testamento não fale com tanta clareza sobre o assunto, foi o meu tema da live hoje. O novo, em função da própria obra de Jesus, esta é uma passagem relevante sobre o tema. Tá? E é o texto de Isaías 26, né? 24 a 27. Foi escrita da cabeça, pensando quando Jesus teve um debate lá com os judeus que tinham uma imagem que Os saduceus. e outra que não acreditaram. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Isso é quando ele não foi questão do judaísmo, o judaísmo devia ter os Os saduceus, eles são judeus. Né? Os saduceus e os fariseus acreditavam diferente. Imagina como é que deveria ser mantido. Até uma curiosidade que não deu tempo de procurar, que esse livro do judaísmo fala sobre o livro de Isaías. Porque para nós não tem todo o significado. Sim, Agora, sim. o que será que eles dizem sobre isso? Né? Como eles ainda aguardam o Messias, provavelmente apontando para esse Messias. Mas tem que rebolar para explicar. Tem que rebolar. Eu até comentei com um menino uma vez, eu comentei isso com o Peterson também, né? Não está mais com a gente.
mas que a gente até deveria olhar um pouquinho para isso hoje e tentar entender as adaptações que eles fazem. E depois de tanta descoberta, né, bíblica, teológica, tem que ter um exercício muito grande. Vocês viram o que o Papa afirmou esses dias? Ah, sim. Então, é engraçado como as pessoas compreendem as coisas erradas. Tem um outro menino que vinha com o Peterson aqui, que eu vi que ele, eu olho pouco no Instagram, mas eu vi que ele colocou dizendo, nada mudou, a Igreja Católica sempre pensou assim, e as pessoas também, elas sabem, né? Mas, no entanto, o Papa tendo dito isso, ela continua sendo co-mediadora. Esse cara não entendeu o que o Papa falou. O Papa falou, O Papa disse que corredentora. Corredentora. Mediadora, ela continua sendo. Ela não pode ser chamada de corredentora, como o catolicismo ela dizia. iguala a Porque Jesus. senão ela. E o Papa afirmou: não, Maria não é corredentora, Jesus é o redentor. Não, verdade. Então, só que daí o católico ele não entende. Não, tá tudo certo, continua sendo corredentora. Ele está tão habituado, né, que ela é venerada, Ela tem que ter mas o Papa não negou que as orações podem ser feitas a ela como co-mediadora. Enfim, mas ela não é corredentora. Não é corredentora. Já, vamos dizer assim, começamos a falar a mesma língua, mas já se embaralhamos logo depois. Mas é como as pessoas compreendem, é aí que eu queria chegar. O judeu talvez olha para Isaías entendendo de outra forma, né? Não no cumprimento em Jesus, na espera ainda. Mas a gente deveria olhar mais para o judaísmo. A gente olha pouco. Eu confesso que o judaísmo não nos atrapalha muito, né, na nossa. Eu sempre tenho uma curiosidade de saber, como nós, a gente já tem essa fé em Jesus, e eles ainda estão sempre nessa espera, mas que ele não ter a nossa alicerce é o judaísmo. É o judaísmo. É o judaísmo, então, como aqueles muitas coisas têm aqui da terra. Eu sempre penso assim, porque que Jesus era judeu e fazia as coisas do judaísmo. Ele não era alguém que não era nada. Né? Ele cumpria. Ele cumpria e ele sabia que ele falava que ele fazia isso tudo. E, na verdade, né, Marco, o judaísmo foi o plano de Deus. O judaísmo não é uma coisa. Vamos jogar fora hoje, né? Como diz, vamos jogar tudo fora. Não. Pelo contrário, a gente tem um segundo passo que eles não querem dar. Mas vamos dar exemplos. Né? Não é testemunha de Jeová. Inventaram, não é o Joseph Smith ali dos Mormons. Não é os adventistas, com todo o respeito que eu tenho por eles, com revelações da Ellen White. O judaísmo é a mesma Bíblia que nós temos no Antigo Testamento. Mesma coisa. O que eles não creem é no Novo Testamento. Então, assim, nós todos somos um pouquinho judeus, né? Nós cremos no Antigo Testamento. Agora, a gente tem a vantagem de que, pela fé, a gente crê que, de fato, o Novo Testamento está aí, e eles não acreditam. Mas por que eles não acreditam? E aí vem algumas explicações político-religiosas, né? Que eles entendem que é uma guerra política, né? Nós não entendemos. Por isso que cristão que anda com bandeirinha de Israel no carro está errado, né? Nós não acreditamos nisso. Não, mas tem que defender o Estado de Israel. Não tem que defender nada, é só briga política. Não está na Bíblia. Mas diz lá que o povo seria perseguido. Mas e quem disse que o povo de Israel é o povo de Deus hoje? Jesus ampliou isso. E aí é fechar uma cortina entre as profecias e o cumprimento, que é o que o judaísmo faz. O véu não se rasgou aqui. Esse é o ponto. E a outra coisa é a explicação de que Jesus criticou muito o judaísmo. Mas ele não criticou o judaísmo bíblico, ele criticou a instituição política que a igreja era. E não foi o que Lutero fez também?
Mas Lutero não chutou a igreja, como Jesus não chutou a sinagoga, ele ia na sinagoga. Então, para mim, tem muito a ver com isso. Né? O judaísmo, ele desmerece Jesus como o catolicismo desmerece Lutero. Veja, não estou comparando Jesus e Lutero. Mas são aquilo que os dois fizeram em relação à institucionalização da fé. E aí eu acho que tem um problema para o judaísmo contra Jesus, né? Era uma figura que, tanto que eles crucificaram Jesus. Essa instituição crucificou Jesus. Mas o povo judeu era o povo de Deus. Então, não tem como a gente apagar a nossa história. E é bíblico, tá? Nós estamos lendo isso. Então, eu acho que é muito como eu disse, o véu para eles, acho que eles não rasgou mesmo. Estavam esperando. Mas eu confesso que o judaísmo a gente olha pouco, né? O judaísmo hoje, né? Hoje. O judaísmo bíblico a gente olha um monte, mas o judaísmo hoje para mim, assim, eu olho muito pouco. Sabe o que me dá a impressão? Vocês não têm contato, mas me dá a impressão que o judaísmo é uma cultura, que é uma cultura baseada na fé, mas não que isso seja fé. Por que eu digo isso para uma cultura de tipo de coisa? Eu lembro que a Adriana me contou uma vez que ela trabalhou com uma mulher que era judia, mas uma judia que nunca pisou na igreja, tá? Na igreja dela. Mas fazer todos os rituais e todas as coisas, e não sei o quê. E a Adriana explicava para ela por quê. Que ela não sabia porque ela sabia por que fazia. Então, por isso que eu imagino que o judaísmo, muitas vezes, hoje é mais uma cultura, como a gente tem a nossa cultura, que às vezes tem uma cultura de vida ligada a isso, mas não que isso signifique fé. Tem coisa, talvez seja. Mas tem a ver. Tem a ver com a tradição da fé, mas que não significa. Tem a ver com as leis cerimoniais, né? Exatamente. Que Deus fez assim. Né? Deus instituiu leis cerimoniais para proteger o povo. Eu sempre desconfio, né? E isso não é bíblico. Eu tenho medo de falar umas coisas para vocês e depois vocês dizem que eu falei e que está na Bíblia. Mas está gravado, né? Se alguém duvidar, está gravado. Eu desconfio que Deus colocou a instituição da carne de porco porque o povo comia as coisas não bem assadas. Ia fazer mal. Não só do porco, como de outros animais que faziam mal. E que depois está tudo bem. Foi por isso que Deus fez, não sei. Só desconfio. E pode ter sido uma forma de proteger. Mas essas leis, elas deixaram de existir. As leis cerimoniais, elas não existem. Para o povo de Deus, né? Biblicamente falando. E, tudo. Agora, os judeus, eles vivem, né, as orações, né, aquela coisa toda, o tipo de comida, o lavar as mãos, toda, e que eram coisas boas, né? Você não pode comer sem lavar as mãos. Ó, parabéns para Deus que colocou isso, né? A gente faz isso hoje. E né? Eu não é. Vocês não lavam a mão para comer? Não é higiênico isso? Tá, mas Deus vai mandar vocês para o inferno que não lavam a mão. Os judeus queriam condenar Jesus por isso. Os discípulos não lavam a mão antes de comer. Está na Bíblia. Eles não adquiriram anticorpos. Então, percebem? Agora, eu confesso que eu não sei o que o judaísmo hoje. Está chovendo ainda? Eu achei que era o meu computador. Que bom. Beleza. Mais alguma coisa? Beleza. Gente, eu vou precisar descer ao banheiro. Eu tomei água demais hoje. E se eu não descer, vamos ter um problema. Vamos fazer um intervalinho? A lição próxima é bem pequena, né? Então, assim, ó, 5 minutinhos. Aí vocês podem tomar uma aguinha, tomar um. Então, vou descer rapidinho. Esse cheiro de setor tá muito bom. Quem tem guardado?
Eu tenho. Eu tenho. Tenho. Está aqui comigo. Eu sempre tenho um aqui, hoje eu não tenho. Se eu me olhar, não tem problema. Agora que eu estou melhorando. Vou perguntar alguém foi para o centro. Eu faço para o centro, né? Vou dar uma agora, mas vou pegar um meu daí. Não, até agora. Ai, tá vendo? Ele tá aí. Um dia que eu vim de curso da manhã, deixei ele passar de cedo na frente do prédio. Quando eu voltei, não, quando eu acordei, ele lá. Estava todo cuidado. Porque Nem sabe quem foi. Não, ela chegou aqui para cantar comigo. Bateu meu carro, eu cheguei lá e vim aqui. quando eu cheguei com isso, eu já tinha feito velório, eu só tinha avisado. Não, foi assim, eu deixei a noite passando cedo, fui para o estacionar. Quando eu acordei, falei, eu deixei o carro na ponta, aqui me roubaram o carro. Quando eu cheguei, o carro estava jogado para frente, quebrou aqui, e me bateu na câmera, tá? Depois ele bateu, estava bêbado, ele chega, assim, já nada, bateu nem brinco, e a polícia veio 15 minutos depois, ele abandonou o carro, ele não faz aquilo, funcionou, e deixou lá. Foi Deus que fez a coisa, porque eu levantei o carro tudo feito. A polícia chegou, colocou de que era o carro, quem entregou uma placa que difícil, nem seguradora descobre, e deu tudo certo. E eu não vi que estava feito de lá. Eu muito olhei aquilo que eu vou fazer, eu tenho que tocar. Deixei lá, quando eu voltei, tinha sido da cidade. Ó, a senhora viu que tem um B.O. aqui, eu falei, não, deixa, eu fui pro culto, filho, quer fazer agora, eu resolvo. Deixei o carro, eles guincham, deixam lá, daí no outro dia eu mandei para falei que seguro, também, eu estava na piscina, até agora não, vou voltar para casa. Mas pelo menos, daí olha, eu falo com Deus depois. Daí ela do seguro falou, então é o seguinte, você vai ter se não se bateu, você tem que ir lá no tal lugar pegar. Mas, tá, filha, cheguei lá, um coronel, sei lá, quem daquele jeito, sempre que eu já faço para você. Então, eu falei, tudo bem. Eu não sabia que era assim do dia. Saí com o documento até meio-dia, estava na segunda. Não, mas como é que você conseguiu isso? Eu falei, mas por quê? Porque demora 5 dias, falei, foi Deus que está buscando. Eu pensei, eu pensei, mas sei que está tudo certo, que depois eu assumi, mas esse segurador é muito tipo de pessoa, e eu tenho carro, eu fui lá, eu tive que pagar por isso, mas está tudo certo. A minha importante é que Eu trouxe mais 3 guarda-chuva ali, tá? Para depois descer sem se molhar. E aí, resolveram todos os problemas do judaísmo aí? que ainda não voltou para cá. Ainda não. Nada. Ainda bem que você não precisa dele. Nossa, aí o cara falou que só vai para lá. Tem outro corpo, se for de cidade, eles me fazem. Porque daí não tem a volta. Isso. Eu só não sabia. Que foi? Eu percebi que tá, mas peraí, qualquer coisa. Talvez no final dele não vá, né? Acaba aumentando também pela procura, né? Que nem esses dias eu peguei o dia do show do Linkin Park. Eu daqui para casa, né? Baratinho. Daí eu perguntei, e aí, como é que tá hoje? Ah, hoje tá bom. Tem corrida de 60, 50, Uau. 70 reais. Lá pro lado da pedreira. Não, não era na pedreira, era no Couto. Hoje tá bom, tá? Pega esses aí, tá muito bom. Quando não aparece esse, eu vou fazendo por aqui.
Enfim. Vamos lá para o capítulo 8, então, no nosso desafio de hoje. Vamos terminar mais cedo, eu acho, hein? Ou vamos falar mal de quem agora? De Deus nós já falamos. Capítulo 8, então, vamos para as perguntas de novo, né? E depois voltamos para... acho que essa foi bem tranquila, né? Essa eu dei uma olhada hoje de novo, porque as questões eu não tinha olhado as questões do professor aí. Vamos lá, número 1. Sempre te perguntar, o que você acha que Israel quando Israel foi instituído, muitas vezes são pessoas. Mais alguém quer dividir a sua? Essa não é bem de português, mas é de matemática. Não tem problema. O que importa é que vocês estão aqui. Alguém? Em Israel, porque ele foi o escolhido de Deus para ser Uhum. O professor coloca assim, ó. Ué. Ó, o professor coloca assim, tá? Começa em Israel e termina em Cristo, porque isso representa a trajetória da salvação. E aí ele explica, né? Começa em Israel e termina em Cristo, porque isso representa a trajetória da história da salvação. Começa com a eleição de Israel, culminando no nascimento de Jesus. Aí ele fala do cumprimento das promessas, né? Dá mais coloca mais umas bolinhas na árvore, né? Mas o ponto central é esse. Todas entenderam? Todas conseguiram anotar? Isso serve. É? Serve. certo. Não quem fez a apostila? Não. Sei lá. Não, acho que tem relação com o título que envolve 11 estátuas. Está sentado à direita. Aí é Israel, o remanescente, e Cristo, o verdadeiro Israel. O que ele está falando? O que ele está fazendo? Tranquila a resposta? Ela é simples, né? Na verdade, começa com Israel, a escolha de Israel, e culmina, então, com a vinda de Jesus. É a trajetória da salvação. Israel, né, o povo que bateu cabeças, se embaralhou todo, e aí vem esse povo que vem Jesus para nos salvar. Número 2.
Esse eu quero ver o que vocês têm. A leitura do texto de Isaías 66 na sinagoga, em geral, os dois versículos são lidos de maneira inversa, porque contrasta a nova para a nova também e o castigo eterno para os inimigos. Os versículos falam do impacto da leitura e para essa palavra. É isso aí. Isso. A resposta a essa final é o ponto. Mas sabe o que isso... Isso aqui é... Sabe quanto isso aqui impacta na nossa vida como cristãos? Zero. Zero. Essa pergunta aqui... Enfim. Lei e evangelho, tá? O ponto é esse. Para não terminar com a lei, com o inferno, com condenação, na sinagoga, na leitura de Isaías, eles invertiam para terminar com uma mensagem diferente. Sabe o que isso significa? Nem sabia. Na verdade, começa por aí, né, Lu? A gente nem sabe disso, né? Mas tudo bem. Né? É cultura, né? É cultura. Mas eu acho que é o lance de ler evangelho. Quando eu li, eu pensei, bom, aqui dá para a gente entender isso. Em vez de terminar com lei, vamos terminar com o evangelho. Né? E aí se fazia a inversão do texto. E, na verdade, a questão dos capítulos, né, tem um detalhe bem importante aqui de Isaías 53. A gente vê como a divisão de capítulo e versículo, às vezes, ela é injusta. Aqui é só um exemplo, tem vários. Mas aqui é um exemplo, para mim, é o mais clássico da Bíblia, é Isaías 53. Que, na verdade, é Isaías 52. Até o 55. Está tudo certo. Mas a gente reconhecidamente fala de Isaías 53. É uma música, né? Isaías 53, mas começa no 52. 52, 13. Né? Então, ali, né, o servo sofredor, né, que é o texto, é um dos textos mais, assim, para mim, no tempo de estudo seminário, foi um dos mais impactantes. Não sei se o professor Delmar enfatizava tanto, né, Isaías, que a gente marcava tanto isso. Para mim, é um dos textos mais proféticos. Assim, na Sexta-feira Santa, quando a gente lê Isaías 53, 52, 53, para mim, assim, me dá vontade de chorar. Eu tenho essa sensação. Assim. Já engasguei aqui algumas vezes, né? Quando a gente lê, né, o texto todo, né? É um texto que me marcou bastante. Assim. E aí a gente vê a questão da divisão, que ela é injusta. Então, Isaías 66, se termina ali, porque é o fim, né? Então, se termina invertendo, mas não é só uma... É a história toda, né? Dá para olhar a história toda, não só aqueles dois versículos. Mas, enfim, eles resolvem inverter para Dito isso, vamos para a número 3. Essa, o professor nem responde. Eu leio um por um. Escolhe qual para você pegar para conhecer e não ir nada. E a 53. Quem não colocou nada, coloca o 91, tá? E que os outros ele vai falar dos Jesus. E esse A Marta, como musicista, foi na fonte. ele fazer isso, fazer tudo teoricamente, nós talvez poderíamos evitar. Eu brinquei esses dias com o pessoal da banda. Pastor, mas não dá para mudar esse hino, não dá para mudar aquilo, não dá para mudar aquilo. Eu disse, não, vocês querem mudar a mensagem também?
Vocês podem até sugerir mudar, mas vai mudar todas as coisas. Vocês falam, não, mas é que essa é melhor de tocar. Vocês falam, e não escolhe o hino porque é melhor de tocar. Escolhe porque tem a ver com a mensagem. Brincando, né? Eu brinquei. Eu disse, não, vocês podem... Não, o pior é que acontecia, às vezes, do pessoal trocar e não nos avisar. Aí chegava na hora da mensagem aqui e começava a tocar outra música. Os polícia. Eu já olhava para a banda assim, e era a música da mensagem. Aí, às vezes, a gente cita, né? Eu tenho muito hábito de citar a mensagem, a música, porque eu escolhi, eu perdi tempo, escolhi. É difícil. É um trabalho, claro. A gente vai pegando jeito, já tem algumas divisõezinhas. A Letícia deixou um material legal aqui que o pai dela fez, com os hinos por tema, por tudo, mas dá trabalho, vai escolher os hinos. É a parte mais complexa de tudo. Escolher os hinos, é a mais difícil. Para mim, e eu sei que para o Cristiano também, que ele disse, pô, eu perco muito tempo fazendo isso. Porque a gente não quer escolher qualquer um. E às vezes acontece isso da dona dele. Mudamos aqui, pastor, acho que não tem problema. Era difícil isso aí, Mas a gente dá liberdade, né? Tem que ser dá liberdade. Para mudar, para, né? Ah, pastor, não, essa aqui é difícil de tocar, né? Tem outra, tem. Às vezes não tem, mas faz parte. E no 91, então, para quem não colocou nada, e no 91. Olha esse livro, né? Não vamos lá depois da tarde. Eu, desses hinos aqui, eu gosto muito dos hinos de Paixão e Morte. O 91. O Cordeiro Inocente. Não conheço. Rodrigo também. Eu gosto muito do 90, Pendurado no Madeiro. O 89 são os salmos, tem uma música dessa de Cordeirinho Quero Levar, A Culpa dos Culpados. A gente tem uma ofrenda sanguentada. Eu sou meio sanguinário. Eu gosto desses hinos. Eu gosto bastante desses hinos e a gente até usa pouco eles, podia usar mais, né? São bem bons. Eu tinha um desses filmes, eu acho, que eu não conseguia cantar, eu saía de chorar. Eu também, Eu não conseguia, acho que imaginava com a cena, eu pegava tudo. Mas esse é o objetivo, não fazer a gente chorar, né? Mas o objetivo é a gente realmente refletir. E as outras músicas também, né? A gente canta muito hino de louvor e gratidão, né? Durante os cultos. Normalmente, quando a gente não tem uma temática muito própria, né? Vai para esses hinos, né? Cantar alegremente, mais, né? Vamos dizer assim, genéricos, né? E por isso que eles acabam repetindo bastante, porque não tem todos os hinos do culto, todos voltados para a mensagem, isso é bem raro. Né? O Bom Pastor ali, aí sim, né? O Bom Pastor, Santíssima Trindade, aí a gente consegue. Páscoa, né? Natal. Mas os cultos agora do período de Pentecostes, não tem como, né? Vai repetir um monte de coisa. Natural. Beleza, gente? Olha aí, esse nem foi difícil, né? Eu falei que mas capaz de terminar mais cedo. Vamos aos destaques. O que vocês destacam? Não tem destaque? A Lu está rindo, não sei. Não, para falar bem a verdade, eu não tinha. Então não destaca nada. Não.
Destaques. Eu destaquei, como eu falei, o cântico do servo, né, ou o servo sofredor, né, em muitas traduções está ali o servo sofredor. Olhe na Bíblia de vocês aonde está o título servo sofredor. Se está no 53 ou já está no 52. É 52, 13 mesmo. O 52 é O servo sofredor. o suprimento e a vitória do servo de Deus. Então já começa no 52. Né? O servo sofredor. Eu conheço essa história com o servo sofredor. Inclusive, São José Salles tem uma música também. Tem música de tudo. Hoje a família está falando. É que eu estou ensaiando muito para conversa e está nisso. Aqui vejam como é. Às vezes a gente olha para uma perícope e essa é a importância da gente ler o contexto. Lembra que a gente já viu isso, né? Sempre ler antes e depois, porque às vezes a divisão, a nova tradução da linguagem de hoje, por ser uma Bíblia mais recente, ela já corrige um pouco mais isso. Mas às vezes está uma divisão meio torta, meio esquisita. A gente vê nas próprias leituras do culto, a trienal antiga ela tinha problemas, assim, que terminava meio do nada, assim, né? O negócio terminava e a história não terminou. Claro, às vezes é intencional, às vezes pulam os versículos porque é intencional, né? Esse final de semana pulou, porque aquilo que estava no meio ali não era Paulo falando tinha uma outra temática no meio. E é normal, isso acontece com a gente aqui. Então, no texto bíblico também acontece. Mas as divisões, elas às vezes tiram coisas importantes. Se a gente para de ler, ou ler só até uma parte, né, ou ler de uma parte em diante, aqui no servo sofredor, a gente perde um bom pedaço do texto, né, de Isaías 50. Verdade, essa parte feminina tem que ser Pelo tempo. Se fosse temático, mas aí está, né? O capítulo é uma adição posterior, não é Bíblia. O versículo também não. Então, qualquer divisão pode ser questionada. E aqui eu acho que está talvez a mais, o professor coloca isso também, né? Uma demonstração de descuido, né, na divisão de capítulos da Bíblia. Eu fico imaginando que deve ser isso hoje, que a gente tem das Bíblias e as versões mudaram, porque não, agora não, Isaías vai até o 12 e não fica só no 53. Imagina a confusão, todas as Bíblias, cada um tem um tipo de Bíblia fazer isso hoje. E dá confusão também, Marta, porque daí pensem comigo. Tudo que foi escrito até hoje de comentário, os livros de Lutero, tudo vira uma. Não dá para mudar. O ponto é esse. Né? Dá para mudar o título. Né? O título até dá para mudar, mas mudar os versículos e capítulos, a gente quebra o estudo passado também, porque o Lutero já é assim. Você pega os livros de Lutero, livros 14, né, obras de Lutero que a gente tem em português, ele fala, mas no salmo tal, daí o editor já coloca lá embaixo, não é esse o salmo. Lutero é. Eu sou que nem Lutero, não era ele que é igual eu. Eu cito às vezes um termo, mas não é que ele é outro, né? Porque vai lembrar de cabeça. E Lutero tem tudo. Ele citava um texto por escrito, porque como diz o Salmo 24, né? A frase tal, não, esse é o Salmo 40 e pouco. Então, Lutero errava, né? No discurso ou na escrita, ele errava a referência. Então, agora imagina se a gente troca daí, tá? Tudo pode mudar. Então, não tem como. O que pode mudar é o título. O título é o de menos, né? Porque se alguém fala alguma coisa baseada no título, daí está com problema. Mas as nossas próprias
a referência cruzada, por exemplo, na Bíblia, né? Ah, Isaías 53 cita tal versículo lá. Daí, se eu mudo, a referência cruzada tem uma bagunça. Então, não dá para mudar. Esse é o ponto. Eu acho que não dá. Se alguém fizer isso, compromete todo o estudo, né? Você vai ter que mudar todos os livros para poder estudar corretamente. Mas o título, né? A nova tradução já coloca no 52. Isso não é problema. Tu dá um espaço maior, por um título no meio, isso não muda nada. Porque antes não tinha. Não existe. As traduções que nós temos, aliás, os textos que nós temos no grego e hebraico, eles contêm os versículos e capítulos. Tá? Mas eles não têm títulos. A minha versão última agora do grego tem. Né? Um título em inglês, tá? Não em grego. Em inglês. Mas isso é só para, né, assim, para entender que aqui começa o Sermão do Monte. Capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Mas é só por isso, não tem... Os textos antigos, né, o hebraico vai ter talvez ali em inglês, também, versões novas. Não tem. Isso veio muito depois. Beleza? Essa é a minha principal observação aqui dessa parte de Isaías. Isaías 60 também tem uma observação legal, que é a escatologia, né? Vocês já sabem, não, ainda sabem o que é escatologia? É o estudo do fim, né? As coisas do fim. Então, Isaías 60 fala... Eita. É uma referência, uma referência escatológica, né, que fala da epifania, né, o texto ali de 1 ao 7, né, a glória de Yahweh. A luz que está raiando sobre Jerusalém. E, gente, de verdade, eu marquei mais essas duas coisas. Eu estava lembrando que eu fui olhar assim, ele fala de dois temas, na verdade, aqui nessa segunda parte. Ele fala da criança de Jesus, fala do céu, e ele fala da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que é a parte escatológica. Eu acho que aí a edição grande estudando, que eles falam que é dois, parece dois Isaías, né? Porque no começo ele está falando para Israel, está divertindo, fazendo, e de repente ele muda o foco dele. E agora vamos falar do Messias e vou falar da Nova Jerusalém. E não aparece mais nada do povo aqui, né? É claro, é muito claro para quem lê Isaías, e vocês podem ler agora dessa forma, de que são de fato, duas mensagens, ou duas, pelo menos duas, né? Há quem divida em três, como a gente viu na aula passada. Mas há pelo menos duas coisas bem distintas, que é o que a Marta acabou de citar. Uma parte muito ali para problemática do povo, e de repente Jesus e coisas que virão, né? E aí, cada um que durma com esse barulho aí, né? É 2, é 1, é 3, é quantos são, né? E lembrem sempre que isso é perfumaria. Isso é que nem ar digital no carro. É opcional. Olhar para isso é opcional, porque isso não muda nada, né? É Bíblia, é palavra de Deus. Se foi um Isaías, é que nem eu falei de Moisés, né? Quem escreveu sobre a sua própria morte? Moisés pode ter sido um, ou pode ter sido Josué, que finalizou, ou pode ter sido outro. E daí? Tanto faz. Né? Claro que na análise isagógica, né, as coisas de fora do texto,
Isso é uma discussão importante. Tem tese sobre os Isaías, né, o próprio Isaías, né? E está tudo bem. Na minha visão, isso não muda em nada o texto. A mensagem está ali. E mais? Ótimo, nós vamos embora mais cedo mesmo. Eu falei brincando antes. Essa é mais tranquila. Essa missão é mais... Então, assim, nenhuma questão mais, de verdade. Ó, aproveitem, nós temos 20 minutos. É? Por quê? Esperança. Não vi. Deixa eu abrir minha Bíblia, porque eu não trouxe. Vamos ler, então. 63, só que essas são certas. É, o versículo 23 e 24. Então, 65. E aí, encontraram lei e evangelho? Fala primeiro, lê os fatos, depois o ela falou das coisas juntas, a gente fala assim. Nossa, todas as pessoas. Irão adorar no templo, né? Então, o que isso significa? São pessoas que têm a fé, né, e que vão adorar a Deus. Não é cumprir alguma coisa, eles vão louvar a Deus. Pressupõe-se aqui um evangelho, porque essas pessoas reconhecem Deus como seu Deus. Agora o outro não. Depois sairão da cidade e verão corpos daqueles que foram mortos, por terem se revoltado, vermes que devoram a nunca morrerão, e fogo que queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falando. E acaba assim. Isaías termina marretando. São profecias. Não sei se convence, né, Miriam, mas é uma análise de... para não terminar com fogo pegando. Deu 24. 24 depois. Não é que tem, os judeus fazem isso na sinagoga. Nós não fazemos. Eu já ia fazer. Eu ia ler o 24, depois o 22, eu 23. Mas eles leem, eles invertem para não terminar, né, a leitura na sinagoga desse jeito. Nós não fazemos isso. Né? Não. Nós não fazemos isso. Só porque os judeus fazem. Por isso que eu disse que é uma pergunta inútil. Né? Porque ela não traz. Bom, beleza, eles fazem isso, parabéns para eles. Né? Segue a vida. Não muda nada. Mas traz para nós a reflexão de que eles fizeram uma adaptação de lei e evangelho ali para não terminar tão ruim. Né? Mas... Gente, próxima aula, tá? Vamos lá, para o dia 26 de novembro, lições 9 e 10, e depois, em dezembro, a nossa prova. Então, já vão estudando, né? Já vão olhando aí com calma. Vamos tentar finalizar essa matéria agora, né? Que é um recorde para nós. Mas para podermos, o ano que vem, então, já caminhar aí para as últimas coisas. Né? Tem mais duas, né? Mais duas. Lá na dezembro, dia 10? Dezembro é dia 10.
Oi? Vai ter revisão. Pois é, o que eu ia propor, né, que a gente, se for fazer uma revisão, a gente passa antes do dia 10. Porque fazer a prova depois do dia 10 vai ser cruel. Vai. Então, que a gente tente marcar na próxima aula um momento, né, para fazer online mesmo, né, como a gente já fez das outras vezes, para conversar um pouco sobre a prova. Se der tempo já naquela aula ali, a gente faz. Se a gente for rápidos, se formos rápidos, e eu acho que não, uma delas é grande, né? Mas as perguntas, eu olhei hoje à tarde, e a 10 que é maior, né? As perguntas não são complicadas. Tá? Na verdade, a 9 só tem duas, né? E a 10 tem completa. Viu? Então, dá para fazer as duas e talvez a própria revisão naquele dia. Tá? Pontualmente. Assim. E a prova daí no dia 10. Mas eu acho que é prudente que vocês já comecem a estudar. Façam as duas agora, no dia 26, né? E já estudam. Então, já vão lembrando. Tarefinha. Ah, é verdade. Uma tarefinha. Eu anotei ela aqui no mestrado. Onde é que eu anotei agora? Horas para mim, né? A página 34 que sugere isso. Aqui, né? Próxima aula eu coloquei aqui. Se vocês fizessem, então, uma lista de textos para o estudo do gênero profético. É isso? E colocassem, escolhessem um dos textos e fizessem a... Quem fez? Só a Miriam. Só a Miriam? Você tem ele separado aí ou está no caderno? Não. Miriam, Tira uma foto e manda para todo mundo. pode me entregar, Miriam. Pode me entregar que eu vou ler. Eu não abri na hora. Mas, Miriam, parabéns que você fez o trabalho dele. E que bom que você lembrou, porque eu tinha passado batido. Obrigado. Olha que aluno exemplar que você tem. Você já fez aquela prova? Já fez? Miriam, eu vou ser bem carrasco agora, tá? Eu vou olhar a tua prova com outros olhos. Pela atividade feita. Não, eu estou brincando. Mas assim, ó, é claro, Miriam, vamos ter um bônus aí. Vamos ter um bônus. E obrigado por lembrar, porque eu tinha... Sabe o que ia acontecer? Eu ia lembrar isso. Eu trouxe 3 guarda-chuva ali. Ia acontecer o seguinte, ó, eu anotei na página errada, eu tinha que ir anotado na página que a gente ia ler, né? Eu estava com vergonha de perguntar o que eu poderia do costume. Ela ficou falando aqui, eu falei. Não, isso tudo bem. Lembram que eu comentei, né, que não ia ficar cobrando vocês. Para vocês Não estão mais falando. Mas é importante, né, para desenvolver a atividade. Isso é bom. Tá bom? Se alguém ainda se sentir motivado a fazer para a próxima aula, fiquem à vontade. Mas é mais pensando em vocês, né? O exercício de vocês. Tá bom? Vamos encerrar, então. Alguém faz a oração para nós? Ou vocês são malvados, né? Tá bom? Vamos lá. Jesus perdoa. Tudo certo. Que bondoso Deus, amado Pai. Obrigado por esses momentos, por esses tempos tão ricos, tão abençoados. Ajuda-nos que a gente consiga absorver, ter essas informações e crescer sempre, dividir com quem a gente conversa, com quem está conosco,
para o crescimento também de outras pessoas. Obrigada pelo pastor, que se dedica também por esses estudos que faremos até a prova. Induz cada um agora os seus lares em segurança, sob a tua proteção. Também possa proporcionar um descanso para que todos possam seguir o destino da semana, sempre sob as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Obrigado, Miriam. Muito bem, é isso aí, gente. Por hoje é só, né? Por hoje. Agora eu tenho